Bom dia, feliz sábado. Eis aí o tema que nós iremos estudar hoje. Vamos direto para o próximo. Ganhar tempo, está bem avançado, né? O pessoal da internet certamente, alguns minutos espera. Chegou a hora. A batalha está travada, né? A batalha é contra nós mesmos. Nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, ou seja, não é contra ninguém, mas é contra nós mesmos. Quando nós vencermos a nós mesmos, aí nós estamos numa condição mais favorável, porque aí Cristo pode dominar todo o nosso ser, toda a nossa vida. Existem os atributos divinos e existem os atributos que não são do céu. Existe aquilo que é celeste e aquilo que é terrestre. Essa batalha nós estamos nela. Precisamos da vitória contra o eu. Sabemos que nós temos que vencer o diabo, nós temos que vencer o mundo, mas nós temos principalmente vencer o nosso egoísmo. Quando nós vencermos o nosso egoísmo, o diabo também foi vencido e o mundo também. Não o mesmo mundo, né? As coisas que há no mundo. Essa é a vitória. Se disser assim, quem não é egoísta de alguma forma, é mentiroso, que todos nós somos. Todos nós temos um euzinho dentro da gente para defender alguma coisa que nos interessa, que nos convém, né? Uns um euzinho maior, outros, né? Enfim, todos precisam vencer. E ninguém poderá vencer sozinho. Até o eu, para vencer, nós temos que receber da graça divina. Ele diz: sem mim nada podeis fazer, nem vencer o eu nós podemos. O que Cristo dá para nós é o livre-arbítrio. É a nossa escolha. Isso Ele dá para nós fazermos. Ou escolher o certo, ou escolher o errado. Ou escolher fazer alguma coisa, ou escolher não fazer nada. Isso Ele respeita de nós. O livre-arbítrio. Ele disse: eu te proponho 2 caminhos, mas a escolha é tua. Porém, eu te aconselho. Ele ainda dá um conselho. Qual é o caminho que nós devemos andar? E é o nosso dever hoje perguntar pelos veredas antigas. Perguntar qual é o bom caminho e andar nele. Mas você sabe que aqueles que são responsáveis para levar as instruções para o povo estão dizendo: nós não andaremos no caminho. Cristo é o caminho. Muitos não querem seguir a Cristo, mas nós perguntamos pelo caminho, já sabemos dele, e nós vamos andar nele. Nós vamos começar esse estudo com Êxodo 20, verso de 1, aliás, capítulo 1, versos 3 e verso 8. Em 1 Coríntios 8, versículo 5, diz que tanto no céu como na terra, as pessoas, elas fazem deuses e senhores. Mas para nós há um só Deus, verso 6, e um só Senhor.
Nós não temos nenhum motivo de fazer para nós outro Deus. Nenhum. Às vezes nós não sabemos até que estamos fazendo Deus para nós sem nós sequermos saber. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Ele não está dizendo que é para nós um Senhor Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. O apóstolo Paulo diz que nós podemos fazer do nosso ventre o nosso Deus. E nós não podemos servir a dois senhores. Só podemos servir a um Senhor, porque senão nós vamos desagradar. Servindo a dois, nós não vamos agradar a ambos, nós vamos ter que desagradar alguém. Às vezes a nossa vontade do que queremos colocar no nosso ventre para satisfazer os nossos desejos, os nossos gostos, nós quebramos o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Quando nós colocamos as nossas afeições em outro objeto, em lugar de Deus, nós fazemos um outro Deus diante daquilo, que é para ser exclusivamente, unicamente nosso Deus. Mas nesse ponto, não terás outros deuses diante de mim, o que nós queremos levar, irmãos? Para que os irmãos entendam. Que nós não venhamos estar permitindo que se levante o orgulho egoísta dentro de nós. E seja servido o nosso eu como um Deus. E é assim que nós fazemos muitas vezes. Às vezes, para nós servir o nosso apetite, nós fazemos dele um Deus. Por quê? Porque nós permitimos que se levante dentro de nós o desejo egoísta por causa do nosso orgulho. Olha como é sério. Para satisfazer os nossos desejos, às vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus. E assim nós estamos, muitas das vezes, quebrando o primeiro mandamento, quando diz: não terás outros deuses diante de mim. Agora, nós podemos obedecer as coisas com o domínio do Espírito Santo em nossas vidas. Por que nós não devemos fazer isso? Por que Deus exige isso de nós? Porque nós fomos comprados, nós pertencemos a Ele. Salmo 100, verso 3 diz que nós não somos de nós mesmos. Nós temos um dom. Ele nos fez para Ele. Somos dele. Nós pecamos. Ele nos resgatou outra vez para sermos de novo dele, porque Ele nos comprou. E comprou com preço de sangue. E por isso Ele exige um trono no meu e no teu coração. Olha o que Ele faz. Um trono Ele quer no meu e no teu coração. Onde é que Deus habita? Nas mais altas, né? mais altas, vamos dizer assim, altura do céu. E também no coração. Onde Ele quer habitar? Além de Ele estar lá no céu, Ele quer estar no meio do teu coração. Lembra que foi escrito dizendo que o reino de Deus está dentro de vós? Se o reino de Deus está dentro de vós, então Cristo está sentado dentro de nós, no nosso coração também. E é isso que Ele quer, daquelas almas por quem Ele morreu, por quem Ele comprou. Ele quer um trono no meio do teu coração. Agora, se nós não permitirmos que Ele tenha esse trono, nós vamos permitir que outro se assente nesse trono.
Só existe dois reinos aí nessa questão. Só existe dois que podem reinar em nossas vidas: ou Cristo ou Satanás. Essa que é a realidade. Então nós precisamos atentar bem o que Deus quer de mim e de tua vida. O apóstolo Paulo diz em Coríntios, 1 Coríntios 6, versículo 19, se o meu quiser acompanhar, eu estou mudando aqui no computador, mas aí 1 Coríntios 6, 19. Estou passando aí para o pessoal acompanhar. Aí. Ou não sabeis que o corpo de vocês é o templo de Deus em espírito? Ou vocês não sabem, diz o apóstolo Paulo, que o corpo de vocês é o lugar de habitação de Deus, que Ele comprou vocês para Ele habitar em vocês e que Ele quer um trono no coração de vocês? Olha como é claro. Se as verdades não foram tão claras, nesses últimos momentos da história, o Espírito de Deus vai trabalhar de tal forma que as verdades passarão a ser claras, transparentes, objetivas. Se o nosso corpo é morada de Deus, é templo de habitação de Deus, e o nosso corpo, ele tem vários órgãos, assim, dando uma ilustração do que é a igreja como um corpo, mas que há vários membros, como há vários órgãos no corpo humano. E todo órgão do corpo foi feito para servo da mente. Olha isso, irmãos. Todo órgão do corpo, vamos citar aqui 3 órgãos do corpo: coração, se tem outro, também não fala só. Pulmão, outro, sinto mais. Fígado, outro. Rins, outro. Então, se nós agora sabemos que todo órgão do corpo é feito para servo da mente, eu tenho que entender que nós, como membros, como pertencentes a esses órgãos, nós devemos servir a Cristo, que é a cabeça. Não é à toa que os nossos órgãos devem ser servos da nossa mente, porque sabemos que cada um de nós devemos ser servos de Cristo. Porque, irmãos, a mente é a capital do corpo. Quando vocês veem falar de reino, porque Cristo diz assim, o reino de Deus está dentro de vós. Quando se vê falar de reinos, mesmo aqui nessa terra, vocês sabem que todo reino é estabelecido um rei para governar o reino. E geralmente esse rei, ele habita na capital. Certo? Você não vê um rei dizendo assim, ele está lá, rei do Brasil, por exemplo, presidente no caso. Ele habita lá em São Luís do Maranhão. Não. Ele habita na capital do país. É natural que o reino de Cristo, estando dentro de nós, ele esteja na capital. Ele deve estar, quando fala mente, liga coração. Vocês vão ver aqui alguns detalhes, né? Cristo está batendo a porta de quê? Afinal de contas, o coração tem uma porta ou ele é a porta? O coração é a porta ou ele tem uma porta? Eu estou batendo na porta do coração.
Eu estou batendo no coração ou estou batendo na porta? Na porta. Então vamos analisar bem o que significa isso. Quem é a porta? É Cristo? Ele representa o quê? A cabeça? A mente? Então vamos entender. Ele tem visto falar algumas coisas apenas superficialmente. Mas quando Cristo diz que ele bate a porta do teu coração, primeiro, ele adentra onde? Não é pela porta? E qual é a porta do coração então, irmãos? Não é através da tua mente que ele entra? O inimigo também não pode entrar, não é através daí? Essa é a capital. A capital, aqui fala que é a mente do corpo. Agora, diz que ele habita no coração de cada irmão, ou seja, ele está à porta e bate. Se alguém abrir a porta do coração, ele entra. Percebe como o coração e a mente têm uma ligação muito grande aí? O que quer dizer com isso para nós, irmãos? Tudo isso que nós já lemos até aqui. Devemos ter sensato domínio. Domínio sensato de todos os nossos órgãos. Devemos ter o domínio sensato de todo o nosso organismo, de todo o nosso corpo, de todo o nosso ser. Olha como isso é bonito, mas é sério, e sem Cristo é impossível ter o domínio de todos os órgãos. Quando diz ter o domínio de todos os órgãos, tu pode ter o domínio dos teus rins, do teu fígado, do teu coração. Se não tivesse, não estava escrito. Devemos ter sensato domínio de todos os nossos órgãos. Mas os nossos órgãos estão submetidos a quem? Submissos a quem? A nossa mente. É através de nossa mente que os nossos órgãos são submetidos. Se teu braço levanta, a tua mente ordenou que teu braço levantasse. E se tua mente ordenou, teu braço obedece. Não sou médico não, irmão, que é o médico dos médicos, através da sua instrução, que está nos mostrando essas realidades. Agora vamos analisar mais um detalhe. Depois nós vamos entrar na questão do eu em si, mas lá um pouco mais na frente, tá? Por intermédio das Escrituras, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo fala à mente. Olha que ele fala. Ele vai falar direto aos órgãos. Ele vai falar diretamente ao coração em si. Mas quando ele fala à mente, qual é agora o órgão do teu sentimento? Ele fala à mente através do seu Espírito, através da palavra de Deus, e agora é gravado a verdade no coração. Veja esses dois verbos. Um ele fala, o outro ele grava. Ele fala à mente e grava no coração. E nós jamais deveremos esquecer dessas coisas. O Senhor prometeu o Consolador para fazer esse trabalho por nós, porque nós sozinhos não conseguimos não. É preciso Deus falar
através da sua palavra, né? Falar a nossa mente. E gravar no coração. Só Ele pode falar na nossa mente, para fazer aquilo que é correto, gravando no coração aquilo que nós devemos fazer. Quando está gravado, já está dizendo. Está gravado, está lá. O que é para te fazer, o que é para tu não fazer. Gravou. E vamos fazer isso todo tempo, porque está gravado. Agora só podemos fazer isso através do Espírito de Deus em nossas vidas. Quando Ele fala a nossa mente. Não te esqueça de que tu tens um Consolador, o Espírito Santo. Nós não vamos entrar nesses detalhes, os irmãos já sabem muito bem, tanto quanto eu, que o Espírito Santo é Ele mesmo despojado da personalidade humana. Através da sua palavra, Ele fala a nossa mente e grava essa verdade dele no nosso coração. Se nós respondermos, cada um de nós, sem demorar, as batidas que Ele dá à porta, a batida é na porta de teu coração, dizendo: entra, Senhor Jesus. Quando Ele entra é porque realmente agora a fala dele foi ouvida e tu não demorou, tu abriu a porta do teu coração e Ele nele gravou a verdade. Agora você cabe dizer, quando Ele bate: entra, Senhor Jesus. Que agora tu, no teu livre-arbítrio, tu permitiu que Cristo entrasse. E agora Cristo faz um trabalho tal qual o homem não pode fazer por si mesmo. Então, o hóspede celestial entrará. Esse hóspede celestial, ele entra através da palavra de Deus, da fala dele, e grava no coração. E esse hóspede é Senhor Jesus Cristo, porque tu mesmo diz: entra, Senhor Jesus. E agora, Ele entrando, Ele faz maravilha nas nossas vidas. Mais uma vez, para nós entender como é que o Espírito Santo entra na nossa vida. É pelo Espírito da verdade, ou de verdade. Quem é o Espírito de verdade? É Cristo, né? A palavra dele. É pelo Espírito de verdade, operando pela palavra de Deus. Olha como é que agora o Espírito de verdade opera. O Espírito de verdade opera. Ele entra, ele grava. Enfim, é pela palavra de Deus. A palavra de Deus entra na nossa mente, gravada é no nosso coração. E é pelo Espírito de verdade, ou seja, operando pela palavra de Deus, é que Cristo submete a si seu povo escolhido. Olha como é que nós estamos submetidos a Cristo. Pelo Espírito de verdade, operando pela palavra de Deus em nós, é que Cristo submete a Ele mesmo, a nós como seu povo escolhido. Não é difícil nós entendermos isso. Basta deixarmos, como membros do corpo, estar submetido à cabeça, à mente, nós venhamos estar submetendo a Ele. Deixa que o resto é com Ele. Ele dá a ordem e nós obedecemos.
Mais uma vez, para que fique bem gravado também. Isso aí deve estar entrando na mente agora e sendo gravado no coração, isso que nós estamos acabando de falar, através do Espírito de Deus. E, por sua vez, através da palavra do Espírito, assim diz o Senhor, diz, é por meio da palavra, é por isso que a fé vem pelo ouvir a palavra. É por meio da palavra que Cristo habita em seus seguidores. Agora entendemos como é que Cristo agora está à porta, batendo, querendo fazer de cada coração um trono. Em seus seguidores. Ele exatamente é por meio da palavra dele que ele mesmo habita naqueles que lhe obedecem. As palavras de Cristo são espírito e são vida. Essas palavras que são espírito e que são vida, é através dessas palavras que ele habita. Quando essas palavras entram e é falada nas nossas mentes e gravada nos nossos corações, ali está Cristo habitando em nós, por meio dessa sua palavra. Porque são espírito e são vida. Quando essas palavras de Cristo entram, está entrando Cristo em nossas vidas, porque Ele é espírito e Ele é vida. Recebendo essas palavras, recebeis a Ele, que é a vida da videira. Para entendermos que Ele é a palavra, que a palavra entrando, é Ele que entra. No princípio era a palavra, o verbo. A palavra, o verbo, estava com Deus. Significa dizer que Deus tinha uma palavra e essa palavra era Cristo. E Cristo, que era o verbo, a palavra, era Deus. E quando a palavra, que é Espírito, entra, está entrando Deus. Então nós somos a habitação de Deus em Espírito, na palavra. Está claro? Outra vez, ele diz em Apocalipse 1, verso 8: eu sou o Alfa e o Ômega. Se ele é a palavra, é claro que ele são as letras também, porque são as letras que formam palavras. Eu sou o princípio, o começo, e também sou o fim. De forma que as palavras são feitas do A, alfa, ao ômega, do A ao Z. Diz o Senhor, que é, diz o Senhor, que era, diz o mesmo Senhor, que há de vir, o Todo-Poderoso. Não está claro? Se está claro para mim, eu acredito que está claro para vocês também. É uma vívida descrição, ou descrição, é uma vívida descrição, é uma descrição viva da segunda vinda de Cristo, que está escrito em Salmo capítulo 50, versículo de 1 a 6, que vem o nosso Deus. Ele não guarda silêncio, ali se refere a uma descrição viva da segunda vinda de Cristo. E quando ele vier de novo, agora, falando dessa mesma descrição vívida, porque ele veio pela primeira vez como um bebê lá em Belém, da Judéia. O verbo, lá no verso 14, ele havia se feito carne, conforme está escrito.
E agora, quando ele vier, ele vai vir agora como um Deus poderoso. E é esse Deus poderoso que em espírito, ou seja, pela sua palavra, quer fazer em cada um de nós um trono que habitar em nós, porque Ele se fez homem, Ele nos comprou e quer nos levar com Ele para morar na eternidade. Outra prova: Cristo como a palavra. A palavra como sendo Espírito, Cristo como sendo Espírito, Deus como sendo Espírito. Cristo, ele era tanto a lei quanto o Evangelho. Como é que eu entendo que Jesus Cristo era a lei? Como eu entendo que ele era o Evangelho? Ora, se ele era a palavra, se a lei de Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, aí é uma frase, um verso, feito por letras, alfa e ômega, feito por palavras. Então, esse é um mandamento da lei. Então, ele é essa palavra. Então, ele é tanto a palavra, escrita com o seu próprio dedo, como também as palavras que partiu do punho dos profetas pela inspiração do mesmo Deus. Então nesse caso, realmente ele é e será. Ele era tanto a lei quanto o Evangelho. E a Bíblia diz que a lei e o Evangelho, eles andam de mão dadas. A lei e o testemunho, que são os escritos dos profetas. A lei e o testemunho. Resumindo, é Cristo Jesus em nós, tocando na nossa mente e sendo gravado no nosso coração. Quando a lei de Deus ela entra no meu e no teu coração, olha aqui como cria os pastores adventistas no princípio da sua obra. Quando a lei de Deus ela entra no nosso coração, é Cristo que ali está entrando. Quando uma palavra de um profeta entra no meu e no teu coração, para ela entrar no coração, vocês já entenderam, segundo o que nós já lemos aqui na mensagem. Quando ela entra no teu coração, através da tua mente, é Cristo que está entrando ali, e fazendo guarida no teu coração. É por isso que ele era chamado que ele era a lei, tanto a lei como o Evangelho. E os pastores adventistas, no princípio de sua obra, entendiam isso. Por que não estamos entendendo hoje? É outra história. Nós vamos descobrir a causa. Porque nós devemos descobrir, a questão é da causa para o efeito. E quando Cristo agora, que é tanto a lei como o Evangelho, entra em nosso coração, ele é a lei viva. Ele é a lei viva. Como é que eu posso dizer que a lei é viva? Porque a lei agora é demonstrada em caráter. Quando a lei de Deus entra no coração do ser humano, é Cristo que está entrando. Quando Cristo entra, ele realiza as obras. E agora aparece o caráter. O caráter de quem? De Cristo. É perfeitamente o caráter demonstrado na lei, segundo todos os mandamentos, que são verdade, são espírito e são vida. De acordo com o que está escrito,
Em Salmos 119, versículo 142. Tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Voltando um pouquinho antes, Salmo 119, versículo 151. Diz o quê? Todos os teus mandamentos são verdade. Todos. Tu estás perto, ó Senhor. E todos os teus mandamentos são verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando ela entra, e agora é gravada, nós somos libertos. Todos. Tiago 2,10 diz aquele que guarda toda, mas tropeça num. Alguém diz assim, mas eu guardo todos, mas o sábado não, porque o sábado é Cristo. Tá, o sábado é Cristo. O sábado é um mandamento, quer dizer que Cristo é o sábado, mas não pode ser outro mandamento. Se está dizendo que ele era tanto a lei como o Evangelho. Então, quando Cristo ele entra em nosso coração, tá? Ali está entrando a vida. E essa vida, obrigado, ela é demonstrada no caráter. Por que a terra inteira, a terra toda vai ser cheia da glória de Deus? Porque a glória de Deus é o seu caráter. E quando o caráter de Deus está no coração das pessoas, gravado ali, o que acontece? Nós vamos ter que transmitir, irmãos. E o povo vão ver. Eles vão olhar o nosso caráter? Não. Eles não podem ver boa coisa no nosso caráter. Mas quando Cristo entra, eles vão ver o caráter daquele que entrou. Por isso está escrito em Filipenses 2,13. Portanto, é Deus, em espírito, através da palavra que entrou na mente, gravou no coração, que agora efetua em nós tanto querer como realizar. Já que a glória de Cristo eu acabei de falar, que é o caráter. Outro texto escrito, meditação matinal, exaltai o Pai, na 148, diz que a glória de Cristo revela-se na lei. A lei não salva ninguém, não salva mesmo. Mas a glória de Cristo é revelada nela. Como assim, irmãos? Ela diz, não matarás, tu gravou no coração, porque entrou na tua mente, que não pode matar, e ali está revelando o caráter de Deus. Que é uma transcrição de seu caráter, que está muito claro, a transcrição do caráter de Deus está revelado na lei, e é chamado de glória de Cristo. Quando diz que nós devemos dar glória a Deus, alguns acham que é sair gritando no meio da igreja, glória a Deus. Irmão, dar glória a Deus é viver uma vida semelhante à vida de Cristo. É viver um caráter segundo o caráter de Cristo. É viver um caráter demonstrado no que a lei demonstra. A última controvérsia desse mundo, nas igrejas que professou uma vez ser protestante, eles vão se dividir em dois grupos. Um mostrando a glória de Cristo e o outro mostrando a sua própria glória. Glória de homem.
E essa questão da sua própria glória, ela diz respeito ao assunto que nós vamos tratar um pouco mais na frente, né? Vamos ver se nós chegamos lá, né? A glória do homem é trapo, é imperfeito. A glória de Deus é perfeita, é justiça. E claramente revela que nessa outra meditação matinal, Maravilhosa Graça, na página 320, diz que a glória de Deus é seu caráter. Então, quando nós damos glória a Deus, é quando nós estamos vivendo em conformidade pela graça de Cristo, obedecendo à lei de Deus, é que nós estamos vivendo o caráter de Deus e dando-lhe glória. Nesse caso, Cristo. Porque ele já falou, já entrou, já gravou, inclusive diz, sela a lei nos discípulos. Quando o discípulo de Cristo está selado a lei dele na mente e no coração, agora eles vivem um caráter semelhante ao de Cristo, porque é Cristo que habita, é Cristo que vive. O apóstolo Paulo diz, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se é Cristo que vive, eu vou fazer, não eu, mas Cristo, coisas maiores do que ele mesmo fez quando esteve aqui na terra. Entendeu por que podemos fazer coisas maiores? Não é nós, mas o Cristo que habita em nós, o que fez aquilo que ele já antes começou, ele também continua a fazer e ele termina fazendo até coisas maiores, se for o caso. Agora vamos ver a questão agora, quando Cristo habita. Quando é que nós damos glória a Deus? Quando nós estamos em conformidade com o seu caráter. Mas agora vem o manuscrito 44, 1897 escrito, há mais de 100 anos. Vosso caráter, o caráter de vocês, é a glória de Cristo em vocês revelada. Olha o que é a glória de Cristo. É revelada em nós. Agora é dito que o nosso caráter é que a glória de Cristo em nós revelada significa dizer que a glória não é a nossa, mas a de Cristo. Ela está apenas sendo revelada em nós, mas a glória é dele. É assim que nós damos glória a Deus. Se tiver muito difícil de entender, não pode fazer perguntas. Se tiver no nosso alcance de responder, nós respondemos, tá? A vida de Cristo no coração significa dizer que Cristo vivendo no nosso coração é a razão de nós ficarmos alegres, porque não lhe podemos obedecer nem sabemos. Não é a nossa vida. A vida é a de Cristo em mim, em você. Essa é a razão da alegria de cada um de nós. Não temos motivo de nos alegrar se não for por meio de Cristo. É a vida de Cristo que nos faz alegrar. Porque a vida que nós devemos viver é a vida de Cristo. E sem Cristo nós não podemos viver a sua vida. Essa é a garantia de nossa glória. Olha, irmãos, qual é a garantia de nossa glória? Olha que maravilha. Nós não temos garantia nenhuma sem a glória de Cristo em nossa vida. Nós não temos garantia nenhuma sem a vida de Cristo em nós. Cristo é a glória da lei. Como isso, irmão? Agora eu não entendi. Como é que Cristo é a glória da lei? Porque aquilo que a lei diz de verdade
é tudo aquilo que Cristo é. Se alguém vê alguma coisa boa na lei, que conforme o salmista diz, outros profetas também falam, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. É tudo o que Cristo é. Então Cristo é a glória da lei. Tudo que a lei diz é exatamente o que Cristo é. Então a glória de Cristo é que reflete. E agora a lei realmente mostra o reflexo que vem de Cristo, que é a luz. A glória que resplandecia da face de Moisés. Vamos ter um exemplo aqui. Lembra quando Moisés estava brilhando o rosto, o pessoal não podia olhar para ele? Ele foi para receber a lei, lá em cima. Desceu o pessoal, estava olhando para ele, mas já tirando a vista, porque não suportava a glória que vinha lá de Moisés. Estava resplandecendo alguma coisa ali em Moisés. Aquilo ali era um reflexo da justiça de Cristo na lei. A tua lei é uma justiça eterna. A tua justiça é uma justiça eterna. E a tua lei é a verdade. Cristo é a verdade. Quando a lei reflete, ela está refletindo Cristo, porque Ele era a lei. E a lei de Deus é justiça. A lei de Deus é verdade. E Cristo é justiça e verdade. A lei em si mesma, ela não possui glória, irmãos. Vamos entender. A lei em si mesma, ela não salva ninguém. Ela não pode salvar. Nem o sábado, nem o mandamento nenhum, nem todos eles. Em si mesmo, não. Cristo era a lei. Mas a lei em si não salva. Quem salva é o Cristo, que era a lei. É Cristo. Mas vamos entender aqui uma coisa interessante. Se a lei não salva ninguém, se a lei não tem glória, não possui glória em si mesma, mas é na lei que se acha incorporado Cristo. Pronto, aí. É o Cristo incorporado na lei que salva. Então aqueles que vão sendo salvos por Cristo, que é incorporado na lei, você não vai deixar de observar a lei, porque nela está incorporado Cristo. Tem raiva de Cristo. A lei em si mesma não tem poder para salvar. A lei em si mesma não tem brilho. Olha como é claro esses textos. A lei não pode salvar. A lei é sem brilho. Mas nessa lei é representado Cristo, cheio de justiça e cheio de verdade, porque a lei de Deus é justiça e é verdade, mas não tem brilho em si mesma e nem pode salvar. Mas Cristo, que é cheio de justiça e de verdade, salva. Essa aqui vai ser a polêmica do mundo, irmãos. Essas coisas que estão acontecendo tudo aqui, ela vai chegar nesse ponto. A ira do dragão, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 17. A ira dele é contra a igreja de Deus.
A guerra é contra o remanescente, porque eles percebem que na lei está Cristo incorporado. E o diabo odeia a lei. E a batalha será travada contra o remanescente que querem guardar a lei no seu coração. Conforme ele diz, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então, Cristo habitando em nosso coração significa dizer o quê? Que a lei no nosso coração está sendo introduzido, tá? O caráter de Deus. Está sendo introduzido o caráter de Deus na nossa vida. Quando a lei de Deus está sendo agora colocada dentro de nosso coração, significa dizer que é o caráter de Deus que está ali dentro habitando. Guardar os mandamentos de Deus significa manifestar o caráter de Jesus Cristo. E assim, irmão, eu guardo os mandamentos de Deus. O que eu estou dizendo com isso? Irmãos, eu estou manifestando o caráter de Jesus Cristo. Mas eu sou suspeita para dizer isso. Porque quando eu digo isso, que eu estou manifestando o caráter de Jesus Cristo, eu sou mentiroso. Porque o meu defeito de caráter faz com que a minha mente, recue em dizer uma coisa dessa. O meu caráter está semelhante de Cristo. Eu não posso dizer isso ainda. O apóstolo Paulo diz, já não sou eu mais que vivo. Cristo vive em mim. E nem isso eu ainda posso dizer. Porque tem cada desvio de conduta, às vezes, que a gente nem percebe. Terceiro anjo, que é a mensagem que nós devemos dar nesses dias, nessa última geração. O terceiro anjo foi visto voando no meio do céu, proclamando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Olha qual é a mensagem que nós temos que dar para o mundo. Ah, mas esse mandamento de Deus já está manjado. Ninguém não quer saber disso, não. Não vão querer mesmo, não. Mas é a minha e a tua missão de pregar os mandamentos de Deus, porque o Evangelho eterno que aqueles anjos tinham na mão, principalmente esse, o terceiro, que voava no meio do céu, demonstrando a rapidez com que esse Evangelho eterno seria pregado ao mundo. Nesse voo que o anjo fazia, deve ser o voo da velocidade em que nós devemos pregar o Evangelho a toda a criatura, proclamando os mandamentos de Deus. Todos, porque todos são verdade. E a fé de Jesus, que é a capacidade que Cristo tem para salvar. Forma ampla, completa, total. A mensagem temei a Deus e dai-lhe glória. Lembra que está escrito lá na Bíblia assim? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Não é assim? Temei a Deus e dai-lhe glória, está lá na Bíblia. Olha o que está escrito nessa meditação explicando esse detalhe. Além do texto anterior que vocês já viram. Proclamação dos mandamentos de Deus ao mundo e a fé de Jesus. Olha o que está escrito posterior. A mensagem temei a Deus e dai-lhe glória. Temei a Deus e dai-lhe glória. Sabe o que significa? De novo, vou fazer mais uma vez a pergunta com base no texto, sem sair do texto.
Dar glória a Deus é guardar os seus. Então, a mensagem de temer a Deus e guardar os seus mandamentos, que é o dever de todo homem, conforme está escrito em Eclesiastes, porque vinda é a hora do seu juízo. Temer a Deus, dar glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Não é a mesma mensagem? Deve ir avante com grande voz. A velocidade aí que o anjo representou voando aí pelo meio do céu é a forma como nós devemos avançar nesses últimos dias com velocidade. E a mensagem dos mandamentos de Deus sendo falada com poder, para tocar mesmo os corações das pessoas. Agora explica João 14, o versículo 7 aqui, temer a Deus, dar-lhe glória, temer a Deus e guardar os mandamentos. Diz que João viu a obra aumentando. Se João viu, vai chegar um momento que eu vou ver, e você vai ver, essa obra aumentando, no que diz respeito aos mandamentos de Deus e à fé de Jesus. Então João viu essa obra aumentando, até que toda a terra foi cheia da glória de Deus. Lembra o que é a glória de Deus? João viu a obra aumentando, até que toda a terra foi cheia dos mandamentos de Deus, cheia do caráter de Deus, através da pessoa dos seus mensageiros. Está claro? Se nós queremos ter o espírito da mensagem do terceiro anjo, conforme descrito em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, versículo 7, esse espírito dessa mensagem angélica, se nós queremos ter esse espírito, nós temos de apresentar a lei de mãos dadas com o evangelho eterno, juntos, pois eles andam assim, de mãos dadas. Não vou pregar só o evangelho, não precisa de lei, precisa. Não vou precisar só de pregar a lei, não vou pregar o evangelho, precisa. Eles estão unidos de mãos dadas. É a lei e o testemunho. Se eles não falarem de acordo com essa maneira, é porque não há verdade, não há luz deles. Qualquer homem, qualquer denominação que pregue contrariando a lei de Deus e contrariando os escritos dos profetas, é porque são mentirosos e não têm verdade completa. E a consolidação na verdade, sempre falamos aqui, a consolidação na verdade é o selo que Deus tem prometido a colocar na testa de homens e mulheres. Consolidação da verdade. Quando a verdade chega na mente, pelo Espírito de Deus, ela entra e é gravada no coração. É assim que os homens e as mulheres receberão o selo que Deus livre. Se algum homem, alguma instituição negam um sequer dos mandamentos de Deus, deixarão de receber o selo. Porque o selo é a consolidação na verdade, toda a verdade. Agora, sem Cristo ninguém guarda. Simples assim. Irmão, ninguém consegue guardar. Ninguém consegue. Sozinho não. É por isso que nós estamos pregando essa mensagem. É pelo Espírito de Deus que todo homem e mulher é capacitado a obedecer. Não é à toa que está escrito. Nós somos salvos de graça. O homem não tem graça a oferecer a si mesmo. Ele não tem como vencer o pecado sozinho. É por isso que é de graça. Mas o Senhor concede a graça não para ninguém continuar desobedecendo. Ele concede graça para nos salvar. Ele concede graça para obedecer, porque ninguém será salvo sem obedecer. Muitas pessoas estão enganadas e continuam enganando. Ou seja, enganando
e sendo enganado. Um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Essa aqui é a realidade. Se um líder ensina errado, os outros que era para aprender o certo, não aprendeu errado, também cai junto com eles. Quando os líderes estiverem recebendo as pragas, os seus liderados receberão junto com eles. Por quê? Porque antes deram ouvido a eles e não deram ouvido ao Espírito Santo que quer habitar em nós através da palavra de Deus. O resultado da aceitação desta mensagem de Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm fé de Jesus. Qual é a mensagem do terceiro anjo? O mandamento de Deus e fé de Jesus. E o resultado da aceitação destas mensagens, os mandamentos de Deus e fé de Jesus, é dado nestas palavras, conforme o texto de Apocalipse 14, 12, que já mencionei. Também já mencionei o que é justificação pela fé, o que é a mensagem do terceiro anjo, além dos mandamentos de Deus. A fé de Jesus é, olha só, é a obra, começamos aqui alguma coisa sobre o eu. A obra de Deus, nem fazer isso sozinho nós não conseguimos, está vendo? É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó. Nem lançar a nossa glória no chão nós não conseguimos. Porque o eu e o orgulho não deixam. Quando uma pessoa diz uma coisa para você que você aprendeu de outra forma, você vai defender aquilo que você aprendeu, embora esteja errado, porque a tua glória está imperando. Em vez de Cristo estar no teu coração, fazendo dele o trono, é tu mesmo. Que é o teu Deus. É o teu eu, o meu eu, o teu egoísmo, o meu egoísmo que está sentado no lugar de Cristo. Irmão, mas não é assim, irmão. Está escrito assim, assim. Ah, não, mas eu não concordo. O teu eu não deixa tu concordar com o outro que está falando a verdade. Ah, mas o outro é de outra igreja. Não interessa. O que interessa é que ela está falando a verdade. Mas o teu eu não deixa de concordar com o outro da outra igreja, porque o da outra igreja pode, para ti não tem verdade. E aí o teu eu te deixa tu numa situação também. E agora Deus quer fazer um trabalho na minha e na tua vida. É uma obra dele. Lançar a minha e a tua glória no pó, no chão, para te humilhar. E agora fazer aquilo por ti e por mim. O que eu e você, de nós mesmos, nós não podemos fazer. Cristo agora quer fazer. Isso é graça. Quando eu agora endureço o coração e não quero receber o Espírito Santo através da sua verdade, a palavra, o Espírito de verdade, isso complica a minha alma. Posso me perder por causa disso, porque transmiti um mandamento de Deus: não terás outros deuses. Eu tive o meu eu, o meu egoísta, através da minha teima, da minha birra, da minha rebelião, quebrantando o mandamento. Serei culpado, porque aquele que guarda toda, mas tropeça não é culpado. Já viu aquelas discussões entre irmãos?
entre marido e mulher, entre parentes, entre pessoas que nós às vezes nem conhecemos, que sempre cada qual quer dar a última palavra, cada qual quer ter a razão. E o motivo da alegria, da razão que nós devemos ter, é aquela que procede da palavra de Deus, procede de Cristo. Mas nós sempre achamos que nós temos a razão. E o que nós necessitamos agora? É muito mais de Cristo. E nada, mas nada, absolutamente nada do próprio eu. Nós não necessitamos do eu. Nós não temos carência nenhuma de apego ao próprio eu. Nós temos carência de Cristo. Nós somos destituídos da glória de Cristo e precisamos de volta essa glória de Cristo. Precisamos novamente viver em harmonia, em obediência aos mandamentos de Deus e à sua palavra. O Salvador diz: sem mim nada, absolutamente nada, nem mesmo lançar o eu por terra. Nunca nós poderemos entrar na cidade de Deus, a nova Jerusalém, na qual se refere o Apocalipse. Jamais, nunca nós poderemos entrar lá, naquela cidade, enquanto nós não aprendermos a morrer para o eu. Quem estiver pensando que vai entrar na nova Jerusalém, com o egoísmo sendo acalentado a cada dia, não vai lá entrar. Porque esse escrito dá essa garantia. Que nunca nós, eu e você, podemos entrar lá. Enquanto nós não aprendermos a morrer para o eu. E se a porta da graça de Cristo fecha-se e nós nunca morremos para o eu, tchau, Jerusalém. É agora o tempo de vencermos o eu. É agora que a luta está travada. É hoje que nós precisamos pensar melhor sobre o nosso egoísmo e fazer com que ele vá para o chão. Se apegar a Deus para que Deus faça essa obra em nós, já que nós não sabemos nem podemos fazer. E dentro da alma habitar o Espírito de Cristo. Então, e nunca nós também podemos entrar lá naquela cidade se não permitir que Cristo habite dentro de nosso coração através da sua palavra falada na mente e gravada no coração. Rebelião. A rebelião ela existirá enquanto existir Satanás. Como Satanás não foi eliminado ainda, enquanto ele existir, ele vai também fazer na mente das pessoas, tá? Fazer com que essas pessoas também desobedeçam a Deus e agora passem a obedecer a Ele. Os atributos ele também tem. Ele que mata, ele que rouba, ele que destrói. Se oficina, mente vazia, é oficina de Satanás. Se eu não gosto de ler a Bíblia, eu não gosto de ocupar meu tempo fazendo as coisas para Deus, o diabo acaba achando um local para sua oficina, fazendo suas maquinações. Os que são movidos por seu Espírito, agora é um outro Espírito, não é mais o Espírito Santo, né? Não discernirão o Espírito de Deus e nem vão escutar a voz do Espírito de Deus. Vê essa questão? Mesmo no mundo, a gente pode tirar lições, tentando provar uma verdade, uma evidência, algo que aconteceu, e os outros endurecem o coração, não querem nem saber. Por que não querem saber?
Porque deram ouvido a outro espírito. Endureceram o coração. Eles não discernem o Espírito de Deus e nem dão ouvido à voz de Deus falada por intermédio de pessoas de bem. E está escrito o que, irmãos? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Vamos botar isso aqui à prova. Todos nós estamos escutando a palavra de Deus, não? Todos nós podemos dizer somos de Deus, é isso? Mas está todo mundo escutando, sem dizer nada, sem contrariar nada, enfim, todos nós somos de Deus, é isso? Está querendo dizer? Vamos botar a prova, porque é um texto escrito com outro texto escrito. É um pouco aqui, um pouco ali. É a lei e o testemunho. Então como é que é isso? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem não escuta as palavras de Deus são do diabo. Devemos perguntar ou não? Para buscar a resposta dentro do Espírito. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E quem não é de Deus, não escuta as palavras de Deus. Aí aqui, o Senhor falando para uma classe de pessoas que não estavam dando ouvido às suas palavras, Ele disse: e é por isso que vocês não escutam, porque não são de Deus. Olha na lata. Vocês não escutam porque vocês não são de Deus. Mas se você fosse dizer para outra, eu ia dizer para você o seguinte: não tem amor não, está dizendo que eu sou do diabo. Olha, quando Jesus disse assim, vocês não são de Deus, eles eram de quem? Não era não? Mas se disser uma verdade dessa, ixi, o cara ali não sabe pregar não, aquele ali não tem amor não. Ele foi dizer que não era de Deus. Mas eles deram grandes evidências que não estavam escutando o que o Espírito falava por intermédio da palavra da boca de Cristo. Bom, tem verdades que às vezes nós ficamos o pé e não queremos ouvir, né? Não é assim? Porque machucou o nosso ego. Tocou em alguma coisa que eu estou em débito. Continua a mensagem. Se eu escuto todas as palavras de Deus, mas tem um ponto que eu estou em pecado e eu não escuto. Continua a palavra. Quem é de Deus, escuta. Embora seja tocando no teu pecado, mas tu escuta. Se tu não é de Deus, tu vai espernear, tu vai bater conta, tu vai teimar, tu vai entrar em polêmica. Não é isso que acontece nas religiões? Alguém que está teimando não é de Deus. Quem estiver teimando contra o escrito não é de Deus. Porque quem é de Deus escuta. E é por isso que alguns não escutam, nem dentro das igrejas. Tem gente dentro das igrejas que não são de Deus. Porque não escuta. Entenderam? Não precisa deixar de escutar todas, né? Pode deixar de escutar uma. Aquele que guarda toda, olha aí, e tropeça. Eu escuto tudo que está de acordo, que me convém, mas aquilo que não me convém, que eu vejo que toca no meu egoísmo, eu fecho a porta do coração. O que acontecerá comigo? Essas palavras. Tu não escuta porque tu ainda não é de Deus. Porque se tu fosse Deus, tu escutava. Vamos ver se tem alguma coisa escrita para esclarecer mais isso um pouco. Esta parte que me apraz é de Deus. Então essa parte que me apraz eu vou escutar, porque é de Deus. Mas essa outra que não me apraz,
Não é de Deus não, essa eu não vou escutar. É assim ou não é assim que acontece com as pessoas? Mas aquela parte que indica e de que condena o meu procedimento, essa não vou escutar não. Está vendo onde é que agora está o nosso eu agora fechando as portas para a palavra entrar? Não, essa parte aí está condenando meu erro. Essa parte está mostrando que eu estou errado. Eu não aceito. E nem devia aceitar nesse caso, né? Porque Deus só aceita se for de coração. A pessoa que está com o coração contrito, ela aceita a verdade, mesmo que ela vá contra um procedimento que ela esteja tomando errado. Mesmo que indique que ela esteja errada, mesmo que condene o seu erro, ela vai escutar, porque ela quer se libertar e ela quer se salvar. Porque quem ouve a palavra de Deus é de Deus. Essas pessoas que são indicadas os seus erros e condenam o seu procedimento errado, elas agradecerão aqueles que apresentam o seu erro e é onde ela pode ser condenada. Porque é a verdade de Deus que naquele momento está entrando. E é ali onde Cristo quer gravar no coração dessas pessoas, que elas reconheçam que estão erradas. Lança o eu por terra. Deixe Cristo fazer a obra que eles não podem fazer. Tudo que apoia suas ideias acariciadas é divino. Vê se não é assim, irmãos? Eu aceito como tudo sendo divino aquilo que está tudo de acordo com o que eu aprendi, com o que eu acho que seja verdade. Mas se não tiver, eu já não estou pronto para escutar, porque vai ferir o meu ego. O que precisava era o ego ir para o chão, agora eu sinto ele ferido e me apego com esse ego, faço dele um Deus e coloco ele no trono, em vez de deixar Cristo habitar. Então tudo que apoia suas ideias acariciadas é divino, e os testemunhos para corrigir seus erros são humanos. Não, mas isso aí que tu falou, para mim não é divino não, para mim está adulterado. Eu acho que não está no original não. Por quê? Porque tocou no meu erro. Aquilo que está de acordo com as minhas ideias nunca foi adulterado. Sempre está no original. Mas quando toca no meu erro, não, irmão, não está no original. Está adulterado, eu não aceito. Já olharam isso? Como tem sido assim? Isso nos melhores homens, nas melhores famílias acontece. Seres finitos, com suas opiniões estreitas, julgam-se competentes para criticar as Escrituras. Elas até falam mal das Escrituras. Dizem, oh, irmão, esse negócio na Escritura bem não está certo não. Por que não está certo? Só falta dizer assim, porque eu aprendi foi assim. Meu pastor me ensinou foi assim. Por isso que a Bíblia não está certa. Só faltou dizer isso. E que no fundo, é isso mesmo. Seres finitos, com opiniões estreitas, julgam-se competentes para criticar as Escrituras, dizendo, essa passagem é necessária, mas essa aqui foi lá para Moisés. Isso aqui é dos judeus. A nós é só essa. Elas se acham competentes para dizer isso. E outra, aquela senhora lá de sábado falou que já leu a Bíblia 5 vezes, de capa a capa, ela não precisa que ninguém diga ela para ela sabe de tudo. O pior que quando está assim, E batendo de feito por sábado. não pode ouvir o Espírito de Deus falar. Aí eu certeza, aí eu larguei de novo, porque não adianta bater de frente com a TV espiritual. A Bíblia diz o quê, irmão? Não deis. Aí alguém vai achar, me chamou de pouco. Não, eu não falei nada.
A palavra inspirada que disse isso. E agora, não vai aceitar? Quem é de Deus aceita, não é assim que está escrito? Quem é de Deus escuta ou não escuta a palavra de Deus? Sim. Escuta com vontade. E quando não escuta? E nós vamos ter medo de falar a verdade? Você não precisa colocar o teu eu zangado para a pessoa dizer uma verdade zangada, aborrecida aí, tu botar o eu. Mas diga simplesmente, ó, você não está dizendo quem escuta, diga isso. Quem não escuta não é. Aí se quiser brigar contigo, deixa brigar sozinho. Não, estou só falando o que está escrito. Deus não designou homem algum para proferir juízo sobre sua palavra, escolhendo umas coisas como inspiradas e desacreditando outras como não sendo inspiradas. Quer ver uma coisa? Para nós é só o Novo Testamento. O Novo Testamento foi inspirado e o Antigo não foi. O outro é de Moisés, não foi inspirado. Entendeu? Ó, isso aqui é para o tempo de fulano. Não, isso aqui é para os adventistas. Quer dizer que o sábado é para o adventista. Ela falou que nós se apega no calçado, mas os mandamentos só se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nesse caso vamos fazer o seguinte. Eu posso matar. Pois aí eu falei para ela. Não, mas não resume. Posso adulterar. Posso falar mal do irmão. Posso cobiçar. Como é que explica esse resumo? Agora vamos lá para Mateus 22, versículo 37. Primeiro mandamento. Amar o Senhor teu Deus. Versículo 39. Segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, versículo 38 diz: amarás teu próximo. Está aí o resumo. Mas o que diz o 40? Mas o que diz o 40 é no mesmo capítulo, no mesmo verso subsequente. Verso 40. Desses dois mandamentos, que dois mandamentos? Ama o teu próximo, ama a Deus e ama o teu próximo. Desses dois mandamentos, do amor a Deus e ao próximo, dependem toda a lei. O que é toda a lei? São os 10 preceitos da lei. E os profetas, que foi escrever o resto da Bíblia. Não foram os profetas? Deus escreveu com seu dedo a lei, mas o resto, quem escreveu foram os profetas. Então, desses dois mandamentos dependem. Ora, se depende, eu vou dizer que não existe. Foi um resumo, mas não foi anulado nada. Continua inspirado. Não acredito. Meu irmão acabei de dessa passada para mim. Eu disse aí para ele, olha, disse que o Deus dos adventistas é seu pai. Pode ser que seja para alguns, né? Talvez até esteja falando para alguns que fazem da linguagem de um Deus. Diz que não sabe o que é que ele faz para tirar o negócio dessa lei da minha cabeça. Não pode fazer, né? Não pode fazer Aquilo nada. que Deus grava, o homem não Eu pode sei de onde é desgravar. que vem isso aí. Mas eu puder fazer alguma coisa. Os testemunhos têm sido tratados da mesma maneira, mas Deus não está nisso. Tem gente que faz da Bíblia, dos testemunhos, usando umas partes como inspiradas, outras com alegações de que não foram inspiradas, que é apenas comentário da irmã White, que é apenas isso, apenas aquilo. Da Bíblia é apenas o conselho de Paulo, é apenas o conselho. Ou seja, faz de qualquer forma, qualquer coisa para não estar de acordo. As pessoas não estão ouvindo a palavra. Os testemunhos têm sido tratados da mesma forma. Mas Deus não está nisso. Se não está nisso, eu não quero nem saber. Eu quero saber onde Deus está. É melhor lhe seria temer e tremer e esconder sua sabedoria
como louco. És uma sabedoria louca. Devia estar tremendo e temendo por causa disso. Vamos concluir, em outra ocasião nós damos sequência, tá? Porque ainda não chegou naquela parte bem que nós vamos falar do eu, não. Mas tem muita coisa para frente para nós estudar ainda. Desse modo, quando aceita uma parte e outras não, virtualmente, desse modo rejeitaste virtualmente a totalidade das mensagens. Quando eu rejeito virtualmente a totalidade das mensagens, eu estou enquadrado naquele texto que diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus, não ouve. Não precisa eu deixar de ouvir toda, não, basta eu estar parcialmente só. Em parte eu aceito, mas em parte eu não aceito. Já estou enquadrado. Eu não ouvo a palavra de Deus na sua totalidade. Então, nesse caso, eu não seria de Deus. Mas sem Cristo eu não vou enxergar isso. Sem Cristo eu não vou obedecer isso. É por isso que é necessário os nossos sermões ser cristocêntricos. Cristocêntrico, alguns acham que é assim: eu vou falar de Cristo, 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 Cristo. Cristo salva, Cristo é redentor, Cristo é... Não é só isso. É colocar Cristo na nossa vida. Não é só falar o nome, não. É Cristo em nós. É Cristo como sendo o Salvador, mas de acordo com a mensagem que tem que ser. O que nós falamos aqui, enfatizamos bem a Cristo. Porque sem Ele, nada nós podemos fazer. O apóstolo Paulo disse assim: tudo eu posso em Cristo Jesus, que é naquele que me fortalece. Se eu tudo eu posso obedecer como Cristo obedeceu, ou não podemos. Então que Cristo nos dê o poder e que Ele mesmo efetue em nós e por nós realizar daquilo que requer a mensagem de nossas vidas. Que Deus abençoe cada um. E vamos para casa com essas palavras que foram ditas no coração. E que seja o Espírito que continue sendo o nosso guia em nossas vidas. Amém. Vamos concluir orando.